Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou Ed Queiroz, estou com você mais uma vez. Quero hoje falar sobre um assunto bem difícil até de falar, mas eu acho que muito relevante e muito importante, principalmente para você que tem desejo, está se programando, tem um sonho de vir aqui para os Estados Unidos. Você está vendo aí no fundo, é minha bandeira que eu coloquei recentemente para servir de pano de fundo e estou muito feliz com ela. Mas eu quero falar sobre um assunto hoje bem interessante e te peço que você deixe seus comentários, que você curta esse vídeo e que você também possa divulgá-lo, ok? Se inscreva no nosso canal, o que você deve escrever? Para que você possa receber os nossos vídeos assim que postarmos. É uma forma de você nos acompanhar, de você ver as coisas, de saber de tudo em primeira mão, ok? Então vamos ao vídeo, o assunto de hoje. Eu quero falar sobre um assunto um pouco polêmico, te peço compreensão e me dê oportunidade de explicar para depois você gerar uma sentença, depois você fazer um julgamento. Eu quero falar de pessoas bem-sucedidas aqui nos Estados Unidos. Me dê essa oportunidade de eu te explicar o que é uma pessoa bem-sucedida, o que é ser uma pessoa bem-sucedida aqui nos Estados Unidos. Eu me considero, humildemente, me considero uma pessoa muito bem-sucedida aqui nos Estados Unidos. Vou te dar algumas razões do porquê que eu sou bem-sucedido aqui nos Estados Unidos. Primeira razão do porquê que eu sou bem-sucedido. Eu vim do Brasil carregando comigo uma essência de caráter. Eu vim do Brasil carregando comigo alguns valores que me definem como pessoa. Eu sou formado em teologia, eu tenho uma especialização nessa área e eu sou ministro do Evangelho consagrado, reconhecido, praticado, né? Venho praticando essa fé por muitos anos. Então saí do Brasil e vim para os Estados Unidos, estou morando aqui há mais de um ano e permaneço com o meu caráter, permaneço com os meus valores, permaneço com minha essência e, sobretudo, permaneço guardando a minha fé no Senhor. Essa é a minha primeira razão de dizer a você que eu sou uma pessoa bem-sucedida. Eu não abandonei a minha fé, eu não abandonei os meus valores. Não é porque eu estou aqui nos Estados Unidos longe das pessoas com quem eu convivia, das pessoas que me conhecem, que sabem das minhas origens, que sabem quem eu sou, que aqui eu tenho que me tornar uma nova pessoa. Não é o acúmulo de bens materiais que vai fazer de mim uma outra pessoa. Ela pode até, o acúmulo dos bens materiais pode até me tornar uma pessoa em quesitos monetários maior, mas não vai me tornar melhor. Eu não serei melhor pelo que eu possuo. Eu sou melhor, você é melhor por quem você é, pelos seus valores, pelo seu caráter, pela sua dignidade. Isso torna você uma pessoa melhor. E por que eu estou tratando esse assunto aqui? Eu vou te explicar daqui a pouco. Então, eu me considero uma pessoa bem-sucedida. Eu continuo guardando a minha fé. Eu vim como um homem de Deus, eu permaneço como um homem de Deus. A distância das pessoas não me fez com que me tornasse uma outra pessoa aqui, longe dos olhos de todos. Eu continuo sendo o mesmo homem que eu era antes. Eu continuo sendo a mesma pessoa que eu era antes. E isso, queridos, me torna uma pessoa, em primeiro lugar, bem-sucedida. Eu sou uma pessoa bem-sucedida porque eu continuo acreditando em Deus como eu era. Eu continuo sendo eu sou uma pessoa bem-sucedida porque eu vejo Deus agora morando aqui nos Estados Unidos como eu via Deus antes morando no Brasil. Quem Deus era para mim no Brasil, Deus continua sendo para mim aqui nos Estados Unidos. Por isso, em primeiro lugar, eu sou uma pessoa bem-sucedida. Nos quesitos monetários, também sou uma pessoa bem-sucedida, graças a Deus. Primeiro porque cheguei nos Estados Unidos e consegui
com a bênção de Deus, me estabilizar. Tenho o meu apartamento, tenho o meu carro, minha esposa tem o carro dela, eu tenho uma profissão que eu não tinha no Brasil, adquiri uma profissão, uma boa profissão, uma profissão que monetariamente traz muitos resultados. Graças a Deus, não tenho do que se queixar, não posso me reclamar de modo nenhum, só tenho a agradecer a Deus. Então eu sou uma pessoa bem-sucedida. No quesito espiritual, eu sou uma pessoa bem-sucedida. No quesito profissional, eu sou uma pessoa bem-sucedida. E no quesito relacionamento, amizades, também sou uma pessoa bem-sucedida. No Brasil, graças a Deus, tinha e tenho bons, excelentes amigos. Graças a Deus. Aqui nos Estados Unidos, em um ano e pouco, eu tenho bons e excelentes amigos. Amigos, eu sou uma pessoa bem-sucedida. Então isso torna o homem que eu sou um homem de sucesso. Eu sou uma pessoa de sucesso. Porque a minha vida funcionava no Brasil, a minha vida funciona aqui nos Estados Unidos. Isso me torna uma pessoa de sucesso. Lá eu não precisava tentar ser quem eu não era para ser uma pessoa bem-sucedida. Aqui eu não preciso tentar ser quem eu não sou para ser uma pessoa bem-sucedida. Quem nos torna uma pessoa de sucesso é os valores que estão em você. E é por isso que eu quero falar com vocês sobre esse assunto. E eu usei a minha pessoa para poder dar abertura a esse assunto. Eu quero falar sobre os brasileiros que vêm para os Estados Unidos. Querido, infelizmente, é lamentável. Eu estou aqui um ano e pouco. Eu vou falar talvez de uma forma um pouco mais agressiva, me perdoe você, mas eu sinto vergonha em muitos momentos de ser brasileiros aqui nos Estados Unidos, por causa dos brasileiros que vêm para cá. Então estou fazendo esse vídeo para você. Tem muitas pessoas me perguntando, né, como fazer, quais os meios, quais os caminhos, como é aqui nos Estados Unidos, como é a vida aqui. Então tem muitas pessoas querendo vir para cá e morar, tentar a vida aqui, trabalhar, estudar e construir uma história. Por isso eu estou fazendo esse vídeo. Meus amados, meus queridos, para você ser uma pessoa bem-sucedida, na minha humilde opinião e na minha experiência vivendo aqui há um ano e pouco, eu tenho convicção do que eu estou te falando. Primeiro, você não pode mudar a sua essência. Você precisa ser alguém séria. E quando eu falo sério, eu não estou dizendo num sentido de introspectiva, fechada, de semblante fechado. Estou falando sério no sentido de valores. O que nós temos aqui nos Estados Unidos de pessoas de mau caráter, de pessoas de mente duvidosa, de valores duvidosos, pessoas com hábitos horríveis, meu irmão, é lamentável. Pessoas que chegam aqui professando uma fé, por exemplo, que infelizmente é a boa maioria, a esmagadora maioria das pessoas que chegam aqui dizendo que eram servas e servos no Brasil. E chega aqui e você vê as práticas dela, você vê os comportamentos delas, é vergonhoso, é lamentável. Pessoas que dizem que era pai de família, pai senhor de uma família, homem casado, mulher casada, chega aqui e você percebe o comportamento duvidoso delas. Meu querido, eu não sei quando você vai vir, eu não sei com quem você vai vir, eu não sei quais suas intenções, isso não me preocupa. O que me preocupa é quem você precisa ser aqui. E isso não tem a ver comigo, tem a ver com você e tem a ver com outros. Você sabe o porquê que as portas de acesso aos Estados Unidos para o Brasil têm se estreitado a cada dia? Por comportamentos, por ações,
por atitude, por valores, por caráter. É lamentável isso. As pessoas que eram e que tinham valores no Brasil, quando chegam nos Estados Unidos, mudam. A esmagadora maioria absoluta dos brasileiros, eu não posso falar de outros povos, eu tenho que falar do meu povo. E a minha preocupação é com o meu povo. A maioria dos brasileiros, esmagadora maioria dos brasileiros chegam aqui, ela se transforma num outro ser humano. Ela se transforma em alguém que é reconhecida. Uma das primeiras ações que a esmagadora maioria dos brasileiros fazem quando chega aqui, eles largam a família. Eles se divorciam, eles procuram um casamento para encontrar documentação, para legalização no país, para construir uma história. Percebo isso como uma falha já de caráter. Percebo isso como uma falta de identidade particular. Porque se você chega aqui e desfaz da sua família para se dar bem, o seu caráter é duvidoso. Os seus valores são duvidosos. Então isso, para mim, na minha mais humilde opinião, essa pessoa não tinha definido na vida dela um caráter. Segunda questão, que as pessoas têm mudado muito aqui, é por causa dos bens, das posses. Vou te dizer algo que nem todos dizem, mas todos os brasileiros que chegam aqui, e são honestos, prosperam. Eu estou aqui há um ano e pouquinho. Eu sou uma pessoa próspera. Financeiramente. Eu sou uma pessoa próspera no meu casamento. Eu sou uma pessoa próspera nos meus relacionamentos. E eu sou uma pessoa próspera, acima de tudo, com meu Deus. Eu tenho prosperidade em todas as áreas. Tenho prosperidade, graças a Deus, na minha saúde. Tenho prosperidade nos meus propósitos, enfim. Não sou melhor do que ninguém, mas tenho guardado comigo o senso de justiça. Eu preciso ser justo. Eu sou justo nos meus trabalhos. Eu sou justo com os meus empregadores. Eu sou justo com quem eu vou prestar serviço. Eu tenho acesso a muitas residências de pessoas bilionárias, de pessoas riquíssimas, de pessoas de médio padrão financeiro. Então eu entro em muitos lugares. Os meus valores têm que estar presentes. E é isso que muita gente não entende. Eles chegam aqui, eles mudam seus valores. Eles são oportunistas. Eles são gananciosos aos extremos. Eles querem se dar bem à custa da desgraça. Desgraça é a ausência da graça. Da desgraça do outro. Eles querem se dar bem passando os outros para trás. Eles querem se dar bem. Os brasileiros, quando chegam aqui, esmagadora maioria vai trabalhar para brasileiros. Eles querem pagar maus salários e pagam. Eles são sanguessugas. Eles são aproveitadores. Eles são desonestos. Eles são injustos. E eles são pessoas de má índole. Eles exploram por anos. Enquanto a maioria dos brasileiros que chegam aqui não domina o inglês. Então ela não tem como trabalhar para uma outra pessoa, a não ser para os brasileiros. E eles são explorados. Valores ruins dessas pessoas que emprega brasileiros e explora. É o que mais tem aqui. Infelizmente isso acontece todos os dias. Eu não sei, querido, aonde Deus vai te levar aqui, mas já quer desde já te desafiar a fazer um propósito no seu coração.
Quando você chegar aqui e quando você se tornar alguém que vai gerar emprego para outros, seja honesto. Seja honesto. Seja justo. A Bíblia diz que o Senhor odeia balança enganosa. E é o que mais tem aqui, é brasileiro sendo desonesto com seus funcionários. Explorando, maltratando e até agredindo com palavras. Só não pode agredir fisicamente, mas com palavra agride o tempo todo. Não seja esse tipo de pessoa. Uma outra questão que eu quero deixar muito bem clara. A esmagadora maioria dos brasileiros que aqui chegam, eles metem a mão pelos pés, ou os pés pelas mãos. De que forma? Eles querem adquirir as coisas, bens, com muita rapidez. Todos os brasileiros que eu já tive a oportunidade de conversar até agora, não salvou nenhum, estão endividados até o pescoço. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que chegam aqui é montar um padrão de vida elevado em pouco tempo. De um dia para o outro. Aqui você pode comprar carro. Você chegou hoje você compra. Carros novos, zeros. De todos os valores que você possa imaginar, você compra. Só com seu passaporte. Só com seu passaporte você compra. Você pode comprar roupa, eletrônico, você pode comprar o que você quiser com seu passaporte. Só que quem te vende são brasileiros que têm os seus business, têm os seus negócios aqui. O que eles vão fazer? Eles vão cobrar 3, 4, 5 vezes mais o valor desse produto para vender para você que não tem documento, só tem um passaporte. Desonestidade, ganância, caráter duvidoso. E aí o que acontece com esses brasileiros? Vão viver uma vida toda aqui, trabalhando dia e noite, porque a vida dos Estados Unidos não é fácil. É muito mais difícil, muito, presta atenção no que eu estou dizendo, é muito mais difícil do que a realidade no nosso país. No nosso país, nós temos horários definidos para trabalhar, nós temos uma vida social, nós passeamos, com dinheiro, sem dinheiro, nós sempre... Brasileiro se arranja. Aqui você não tem vida. Você trabalha de segunda a segunda se deixar, você trabalha do amanhecer até o entardecer, até o anoitecer, e se você não se cuidar, você não tem vida, você vive em função do trabalho, porque você trabalha por hora. O seu apetite de ganância se torna avareza. Você se torna uma pessoa muito avarenta, você quer muito, você quer guardar, você quer possuir, você quer ter, e isso leva você a uma escravidão. Você não perde um dia de trabalho, você trabalha todos os dias, trabalha até tarde da noite para poder acumular. E comprando coisas de brasileiros o tempo todo por valores muito altos. Então a pessoa passa uma vida toda comprando coisas aqui, não guarda dinheiro, não faz uma vida e passa uma vida toda de escravidão, come mal, dorme mal, mora mal, vive mal, veste mal, se relaciona mal por causa da ganância. Então, na minha opinião, uma pessoa bem-sucedida, em primeiro lugar, é o que eu já falei, teme a Deus. Chega aqui, se você tem fé no Brasil, se você é um homem de fé, se é uma pessoa de prática, chega aqui, não faz como a maioria. A maioria dos brasileiros que chegam aqui se tornam pessoas promíscuas. Me perdoe vocês, não tenho nada contra o sexo. Mas, quando eu falo não tenho nada com sexo, no sentido sim de definição homem e mulher. Mas as mulheres são uma das classes mais promíscuas aqui nos Estados Unidos. Os homens não ficam atrás. É uma competição bem acirrada. Os casamentos se acabam,
as vidas são jogadas no lixo dos filhos, tudo para se dar bem. Então, meu querido, não sei o que te traz aqui. Eu não sei se você veio aqui, vem para cá para melhorar a vida, para dar um upgrade na sua vida, ou se você vai vir para cá para se revelar quem você é. Eu não sei. A minha tristeza e o meu desabafo aqui é em relação do como tem sido difícil viver hoje no meio dos brasileiros. Como eu disse, eu fico envergonhado em dizer que sou brasileiro em muitos momentos, por causa da índole. Americanos já me disse recentemente que os brasileiros do Brasil não são, aliás, os brasileiros que estão aqui não são os mesmos brasileiros do Brasil. Um americano me disse isso há poucos dias. Americano, nativo, me disse isso porque ele já morou no Brasil por 3 meses. Ele ficou 3 meses no Brasil, diz ele que não gastou $1. Porque as pessoas competiam entre elas para poder hospedá-lo, para poder atendê-lo e para poder prestar a ele esse jeito do brasileiro de atendimento, de cortesia, de recepção, de hospedagem. Aqui, os brasileiros são duvidosos. Inclusive, eu trabalhando na casa dele, ele disse, olha, na minha casa é raro pessoas entrarem aqui. E quando você botou o pé, eu gostei de você. Não estou dizendo isso porque eu sou melhor. Porque quando você tem valores, eles são perceptíveis. Eles são visíveis. Você quer se dar bem, você quer ser uma pessoa bem-sucedida, guarda teus valores. A Bíblia diz em Lucas 12:15 que a riqueza de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então não é o acúmulo de bens que faz você uma pessoa bem-sucedida. Pode fazer você uma pessoa de posse, mas não bem-sucedida. Seja uma pessoa próspera quando você chegar aqui, em primeiro lugar, com seus valores éticos, morais e espirituais. De preferência o espiritual na frente, porque vai te reger. Então, me perdoe, pessoal, meus amigos, me perdoe de trazer essa palavra dolorida, mas é um alerta, é um desabafo. E, sobretudo, estou dando a você uma dica para você ser bem-sucedido. Que Deus abençoe sua vida. Que os planos de Deus para você nesta nação seja de exaltar o nome dele. É que você seja uma luz no meio das trevas. Porque infelizmente a nação americana não teme a Deus como nós, os brasileiros, tememos. Então, a nação americana, eles precisam de Deus. São pessoas de valores muito elevados, mas distante de Deus, na sua esmagadora maioria. Se você vem para cá e se você é um filho de Deus, seja luz no meio das trevas. Se você não é, quem sabe Deus vai fazer você ser alguém de luz aqui neste lugar. Deus te abençoe, muito obrigado pela oportunidade dada a mim de permanecer até agora comigo. Deus te abençoe, fique na paz e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.